Nos últimos vídeos abordamos os Brasileirões de 2010 até 2017. Hoje vamos para 2018. Você escalava os meninos Rodrigo, Paquetá e Pedro? Acertou o hat-trick do Romero contra o Vasco? Ou você nem lembrava que isso tudo tinha acontecido? Pois é, nesse episódio eu vou te mostrar os melhores momentos do Brasileirão de 2018 e também tudo sobre o Cartola desse ano. Bora lá! O atacante santista Gabigol teve 18 gols no seu retorno ao futebol brasileiro. Sua melhor partida no campeonato foi certamente contra o Vasco, quando o Gabigol meteu um hat-trick. Essa partida contou com o drama da equipe da casa ter tido o dobro de finalizações e muito mais posse de bola. Porém, dos 20 chutes que o Vasco deu, apenas um foi em direção do gol. E um outro jogador do Santos que também fez um hat-trick no Brasileirão foi o Rodrigo. O Rodrigo ganhou oportunidades no time principal logo depois de Bruno Henrique se lesionar. O Bruno Henrique ficou muito tempo fora do gramado em 2018 e isso deu muito espaço para o Rodrigo. Mas imagina só, Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. Que trio de ataque que o Santos tinha, hein? Essa década pro Vasco não foi fácil, mas esse ano especialmente também foi horrível. O Vasco até conseguiu se livrar do rebaixamento, mas na última rodada com muito drama. Além do Vasco, outro time do Rio que também estava vivendo uma crise era o Fluminense. O Fluminense chegou a ficar 8 jogos sem marcar nenhum gol. Foi a pior marca da sua história. Mas em um jogo contra o América Mineiro, o Fluminense venceu por 1-0 e quebrou essa seca. E olha como que é as coisas, né? Se o América Mineiro vencesse o Fluminense nesse jogo, o Vasco seria rebaixado, mas o Fluminense foi lá e venceu e acabou salvando o Vasco. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O último jogo do Vasco no campeonato foi contra o Ceará, fora de casa. Jogo difícil. Em caso de vitória do América, o derrotado seria rebaixado, com o Vasco podendo ser rebaixado mesmo empatando. O jogo digno das posições dos dois clubes na tabela. Terminou em 0-0 e o empate acabou livrando as duas equipes da queda. E olha que curioso, né? O Vasco enfrentou o Ceará e os dois times estavam correndo risco de rebaixamento. Se o América tivesse vencido o Fluminense, aqui nesse jogo, qualquer um que perdesse cairia. Então vamos supor que o América vencesse. Se o Ceará ganhasse, o Vasco caía. Se o Vasco vencesse, o Ceará caía. Mas acabou que os dois times empataram, o América perdeu e o América acabou sendo rebaixado. Complicou. Outra joia que apareceu no ano de 2018 foi Paquetá. O meia fez incríveis 10 gols na competição e foi um grande destaque na equipe do Flamengo, que foi o vice-campeão em 2018. Inclusive, ele chegou na seleção brasileira nesse ano e já se despediu do Flamengo em rumo ao Milan. Rodrigo dos Santos e Paquetá do Flamengo fizeram um ótimo campeonato, mas a revelação foi de fato Pedro pelo Fluminense. O Pedro só jogou 19 partidas nesse campeonato, ele teve uma lesão que acabou tirando ele dos jogos, mas mesmo assim foi a grande revelação. Em 19 jogos que ele entrou em campo, ele fez 10 gols. Cara, que média legal, né? No Fluminense, ele foi até considerado como o novo centroavante do Brasil, a esperança do Brasil. Na época era uma promessa gigante o Pedro. O Brasil sempre teve um pouquinho de tradição nessa posição, né? Leônidas, Coutinho, Tostão, Vavá, Reinaldo, Romário, Ronaldo, Adriano, Luiz Fabiano, Fred. Seria o Pedro, o novo centroavante do Brasil? A lesão do Pedro acabou adiando um pouco essa comparação com os outros centroavantes. Mas eu quero saber da sua opinião. Você acha que o Pedro é possivelmente um novo camisa 9 da seleção brasileira? Comenta aqui embaixo. Inclusive em 2021 ele tá comendo a bola, hein? Nossa! E agora falando do Xará, do Atlético Mineiro. Mas não é Xará não, é o Xará, o nome dele é Xará mesmo. Ele foi o líder de assistências. Foi um campeonato onde os meias não se destacavam tanto, e o Xará foi o segundo maior garçom do campeonato, com 7 assistências. No Cartola ele tinha ótimos jogos, ótimas pontuações, era um cara que eu escalava bastante em 2018. Eu também. Mas o principal líder de assistências nesse ano foi de fato Dudu, com 14 assistências, o dobro do segundo colocado Xará. Dudu basicamente era o maestro do Palmeiras nesse campeonato de 2018. Ele era fixo no seu Cartola? Ou você escalava o Gabigol? Ou quem você escalava em 2018? Nessa temporada, eu já estava no meu 4º ano de Cartola, então já tinha um pouquinho mais de conhecimento. E inclusive, foi em 2018 que eu criei o canal Escola para Cartoleiros.
Aqui eu comecei simplesmente dando dicas, né? Meus amigos começaram a pedir dicas pra mim. Na época, quando eu criei o canal, chamava Cartoleiro João Haller. Com o tempo eu comecei a desenvolver. Aí em 2019 surgiu a escola para cartoleiros, e aí isso aí é um assunto para mais pra frente. Porém, foi aqui em 2018 que a gente criou o nosso canal aqui no YouTube. Pô, muito feliz em lembrar disso. E o Palmeiras, com um ano avassalador, conquistou mais uma vez o campeonato. E o craque da competição foi Dudu, que realmente jogou demais esse ano. É verdade. Além do Dudu, o Palmeiras também contava com Bruno Henrique no meio de campo, que olha, eu escalava também bastante no Cartola, ainda mais porque o Bruno Henrique era o cara que batia pênalti nesse time do Palmeiras. Em uma partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro no Allianz Parque. O jogo prometia ser de alto nível, porque as duas equipes demonstravam um bom futebol, mas logo aos 3 minutos do primeiro tempo, após falha bizarra do zagueiro Juninho do Galo, Moisés abriu o placar para o Palmeiras. O primeiro tempo acabou em 1-0 para a equipe do Palmeiras. Mas, logo no começo do segundo tempo, aos 51 minutos, Luan aproveitou o rebote e empatou para a equipe mineira, 1-1. Com um segundo tempo muito bom e ambas equipes atacando, o desempate poderia vir para qualquer um dos lados. Mas, para a alegria palmeirense, veio de uma bola parada de Bruno Henrique. Uma linda cobrança no ângulo para desempatar o jogo aos 76 minutos. E depois de uma ótima jogada, Elias tocou para Xará, que bateu sem chances para o goleiro Everton, aos 81 minutos, 2-2. O jogo voltava a ganhar dotes de emoção. O Palmeiras se lança ao ataque e o Galo se defende. Depois de muito insistir, após falha na defesa do Galo, Bruno Henrique marca de cabeça aos 96 minutos. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. E foi aí que o Palmeiras começou a ganhar mais fôlego ainda para esse campeonato, veio forte, Bruno Henrique, Dudu, o Palmeiras estava jogando redondinho nessa época. Além de todos esses jogadores, um outro destaque do Palmeiras nesse ano foi o goleiro Everton, que inclusive deu uma entrevista falando sobre Felipão. Com a chegada do Felipão, a gente botou em prática o verdadeiro significado de família, de grupo, de realmente se importar um com o outro, independente de quem joga e quem não joga. A gente aprendeu cada vez mais a gostar e respeitar uns aos outros. E o próprio Felipão, né, também deu uma entrevista falando: esse é um título que é muito importante, não só para mim, como técnico, mas também para o Palmeiras, por uma sequência de trabalho e uma sequência de projeto que o Palmeiras tem. E antes dele terminar a fala, os jogadores invadiram a entrevista e, olha aí, meteram água no Felipão, que começou a comemorar junto com eles. E falando do Cartola, foi um campeonato totalmente irregular, os meias não se destacaram tanto. Qual será a média desse ano? Diogo Braga, do time Oriental GE, a pior pontuação dele em 2018 foi 63,85. Imagina, o cara que a pior pontuação no ano foi 63, o cara realmente merece ganhar, né? A média dele foi de quase 100 pontos, quase toda a rodada passava dos 100 e ele foi o campeão desse ano. Inclusive foi em 2018 que a gente teve o capitão no Cartola pela primeira vez. Agora você teria que escalar um jogador e colocar ele como capitão. Basicamente o capitão dobra a pontuação. Então vamos supor que você coloca o Dudu de capitão e o Dudu vai lá e faz 10 pontos. Como ele é seu capitão, automaticamente a sua pontuação aumentaria para 20. Agora vamos supor que você coloque, sei lá, o Daverson como capitão. Aí o Daverson vai lá, expulso, faz falta e fica com menos 5, ele negativa. O capitão também dobra essa pontuação e você fica com menos 10. Você pode negativar em dobro também. Em 2018, nenhum jogador teve uma mitada assim histórica. Em 2019, para você ter noção, teve um jogador que como capitão fez 75,4. Um jogador como capitão, quem escalou ele de capitão acertou, só com ele fez 75,4 em 2019. Provavelmente você já sabe de quem que eu tô falando, quem foi que mitou assim. Ah, e no mesmo jogo teve um outro cara que também fez quase 70 pontos como capitão. Só os dois passou de 100. Você lembra quais foram os jogadores que fizeram isso? Contra quem? Onde eles jogam? Você lembra de tudo isso? Eu, inclusive, escalei os dois e foi a minha maior pontuação do Cartola. Eu passei de 147 pontos nessa rodada. Se você já jogava Cartola nessa época, comenta aqui embaixo quem são esses jogadores, se você escalou eles também. E eu vou contar pra vocês tudo isso e mais um pouco no próximo episódio. Vou contar pra você a história da equipe que atingiu um outro patamar e bateu recordes no campeonato. O time que, se não ganhasse do CSA, pelo amor de Deus, né? Pelo amor! Fala, Zezé! Bom dia, cara! Os vexames de Derlis Gonzalez e Tadeu e os primeiros rebaixamentos da história de dois clubes que nunca caíram, foram cair em 2019.
Vou te contar tudo isso amanhã, às 20 horas aqui no YouTube. Ó, a gente já tá chegando em 2019, tá cada vez mais fresco na memória. Então a gente se vê amanhã, às 20 horas aqui no YouTube. Tamo junto, deixa o like, bora mitar.